Foi uma lembrança muito boa. E agora, quando a irmã Aparecida leu Mateus 4, versículos 3 e 4, eu lembro que o versículo de número 4 de Mateus, Evangelho, capítulo de número 4, foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida, enquanto cristão. Nós éramos desafiados pelos professores da escola bíblica dominical a respondermos à chamada que tinha na época com um versículo bíblico. Então, cada criança, cada adolescente, cada junior tinha que recitar um versículo bíblico ali. Mateus 4:4 foi um dos primeiros versículos que a gente pôde aprender. Para a glória de Deus, nós celebramos ao Senhor e é muito bom, né, termos esse tempo, essa história e essas lembranças no coração daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de João, capítulo de número 2. Quero ler com os irmãos do primeiro versículo até o versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículos de 1 a 11. Lembrando que hoje o nosso departamento infantil, as tias, né, estão de descanso, pois sempre nesses últimos domingos, penúltimos domingos do mês, a gente tem cuidado para que as tias possam também estar no templo, ouvindo da palavra, e as crianças, juntamente com suas famílias, também já se acostumando ao cultuar no templo, tá? Até para ir com o passar do tempo, desmamando ou desacostumando assim a eles no culto infantil, especialmente aqueles que estão naquela fase de transição, a partir dos 10, 11, 12 anos, né, que já começam a migrar para outro nível de entendimento e de compreensão. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Amém? Diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Se sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes, mais conhecido também como talhas, de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. E o encarregado da festa provou a água que Jesus transformara em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então ele chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor para agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém, glória a Deus. Todos os irmãos acertaram a enquete que a gente colocou lá no grupo. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por tão grande bênção, como já cantamos aqui, pela salvação do Senhor nas nossas vidas, por nos libertar, ó Deus, e nos amar dessa maneira especial. Mas agora também te agradecemos, ó Deus, pela porção da tua palavra lida, ó Deus. E se possível for, pedimos ao Senhor que, ó Deus, fale aos nossos corações. Que, ó Deus, tua palavra habite ricamente, ó Deus, a nossa mente, a nossa emoção, a nossa razão, ó Deus, e assim controle também a nossa vontade. Que teu Santo Espírito, ó Deus, tenha total liberdade para agir nas nossas vidas agora e comunicar as tuas verdades a cada um de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Convide Jesus para casa. Esse é o tema da nossa mensagem. Convide Jesus para casa. As bodas em Caná foram mais do que uma celebração matrimonial. Foi o cenário escolhido por Jesus para iniciar o seu ministério de forma oficial, para iniciar o seu primeiro sinal que manifestaria quem de fato ele era dentre os homens, para revelar-se como sendo Deus
encarnado, o Senhor dos Senhores, aquele que desceu dos céus para viver conosco aqui como um de nós, formando-se como homem, tornando-se como alguém de semelhança a nós, alguém que experimentaria as nossas dores, que sofreria o nosso sofrimento e que venceria por todo sempre para a glória do próprio Deus. Precisamos compreender, à luz desse texto, dentro daquilo que os batistas fazem no mês de maio, algumas lições relacionadas à família. E é daqui que a gente vai aprender. Sendo a primeira, a presença de Jesus deve ser a prioridade das nossas famílias. Amados, o texto diz que Jesus e os discípulos foram convidados. Jesus e os discípulos foram convidados. Isso deixa claro que Jesus não entra onde ele não é chamado. Isso deixa claro que Jesus não entra onde as portas não estão abertas para recebê-lo. Isso deixa claro que Jesus é aquele que está, como ele mesmo diz, escrevendo a uma igreja por meio de João no Apocalipse, à porta a bater, esperando que esta possa abrir para recebê-lo, para que ele tenha comunhão com ela, para que ele ceie com ela, para que essa igreja possa ser restaurada naquilo em que ela falhou, naquilo em que ela errou. Nós não podemos, irmãos, negligenciar a presença de Jesus na nossa vida, a presença de Jesus no nosso coração, a presença de Jesus no centro da nossa família. Pois é justamente a falta da presença de Jesus na nossa casa que geram os inúmeros problemas pelos quais passamos. A falta de perdão não é natural daqueles em quem Jesus está habitando. A dureza de corações que teimam, relutam em continuar pecando, não é natural dos corações que estão com a presença de Jesus. A dificuldade de manter-se obediente à palavra de Deus não é natural daqueles que têm o seu coração dia após dia mudado por Jesus. Se estamos experimentando estas coisas, se estamos sofrendo por estas coisas, lutando contra estas coisas, talvez é porque precisamos focar mais em buscar Jesus, em convidar Jesus, em deixar que Jesus esteja dentro dos nossos lares. Amados, durante a peregrinação do povo no Antigo Testamento pelo deserto, as suas muitas relutâncias, os seus muitos pecados, as suas muitas murmurações em relação ao plano de Deus para as suas vidas. O Senhor convida Moisés para um particular e diz: Moisés, eu mesmo não seguirei com esse povo, eu mesmo não irei adiante. Vai com eles, lidera-os, eu descerei um anjo, e esse anjo vai à frente de vocês, para que vocês possam seguir em frente até a terra prometida. Mas algo que Moisés faz ali é trazer toda a compreensão daquilo que é o povo de Deus. Ele diz: Senhor, nós não iremos sem o Senhor. Nós não avançaremos se o Senhor não for conosco. Nós não iremos adiante se o Senhor não estiver conosco. Irmãos, precisamos ter consciência da presença de Deus em toda e qualquer decisão da nossa vida cotidiana, em toda e qualquer situação do nosso lar, em toda e qualquer situação da nossa vida em particular. Envolva Cristo nas suas decisões familiares, envolva Cristo no seu plano de trabalho, envolva Cristo nos seus relacionamentos, envolva Cristo na sua vida e saiba que sem a presença dele, nada podemos fazer. E isso é ele mesmo que diz: sem mim nada podeis fazer. Precisamos ter a consciência clara de que o Senhor precisa se fazer presente nas nossas vidas para que possamos obter uma vida exitosa, uma vida de vitória, uma vida que o Senhor esteja nos abençoando. A segunda lição que o Senhor nos ensina por meio desse texto é que toda família enfrenta crise. Até mesmo nas festividades. Até mesmo naquilo que era para ser apenas momentos felizes e alegres. Até mesmo naquele momento em que aquela família deveria experimentar apenas a alegria daquele relacionamento que estava sendo firmado diante de Deus, diante das testemunhas, diante dos homens, das pessoas ali presentes. Mas a falta de vinho, a falta da bebida nobre que fomentaria a alegria para os convidados e para todos ali afim,
trouxe uma grande crise. Irmãos, todas as famílias passam por crise, a sua não é a única, a minha não é a única, e também não somos protegidos ao ponto de não sofrermos. E essas crises podem vir como veio aqui, por meio da escassez. Era o vinho que estava escasso. Mas talvez na sua casa a escassez seja de paciência, a escassez seja de respeito, a escassez seja de amor, a escassez seja de diálogo. Já não há mais conversa, já não há mais perdão, já não há mais amor, já não há mais respeito, já não há mais paciência, já não há mais comunhão, já não há mais nada que caracterize uma família que esteja vivendo debaixo da presença do Senhor e da vontade de Deus. Então, o seu clamor nessa noite deve ser para que o Senhor renove, para que o Senhor transforme, para que o Senhor traga providência sobre a sua vida ao ponto daquilo que está escasso se tornar abundante. Amém? A ponto daquilo que está escasso se tornar abundante, para a glória do Senhor. Para que você não tenha mais falta, para que você não tenha mais crise, para que você não viva mais preocupado, com medo, ou pensando quando será a última vez, quando será o último momento, quando será o último abraço, o último diálogo, eu ainda vou ver aquela pessoa, ainda vou falar com aquela pessoa, eu não tenho mais tempo para essa pessoa. Que o Senhor transforme tudo isso, reconheça esses momentos, saiba que esses momentos precisam de uma atitude certeira. E a atitude certeira aqui é apresentar esses momentos a Jesus, a quem pode resolver, a quem pode tratar, a quem pode manifestar, a quem pode transformar. É isso que Maria, aqui a mãe de Jesus, nos ensina. Leve os seus problemas a Deus. E mais do que isso, ela nos ensina a obedecer aquilo que Ele nos diz. Afinal de contas, ela vai dizer aos serviçais: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. Precisamos compreender claramente que é levando os nossos problemas a Jesus, não a Maria, a Jesus, que nós vamos ter soluções deles. Que nós vamos encontrar a resposta deles, que nós vamos encontrar a provisão deles, que o milagre pode até não acontecer, mas a providência de Deus, a ciência do Senhor e a vontade de Deus nunca falharão, nunca nos deixarão na mão, nunca nos abandonarão. Precisamos ensinar os nossos filhos e os da nossa casa a orar, a confiar no tempo de Deus, a obedecer ao Senhor, mesmo sem entender. Irmãos, talvez a gente não tenha um conhecimento profundo do costume judaico, mas a ideia aqui é que naquela casa, depois que o vinho acabou e depois que a questão foi apresentada diante de Jesus, Jesus chegou para os serviçais, as pessoas que estavam trabalhando na festa, e disse para eles: olha, ali tem alguns tanques, 6, encham aqueles tanques com água. Para que eram esses tanques, pastor? Esses tanques, eles eram lugares onde se reservava água para a purificação cerimonial. Ou seja, para quando alguém que chegasse naquela casa pudesse se banhar, pudesse lavar os seus pés, pudesse lavar as suas mãos, pudesse tomar parte numa refeição, tomar parte com o tempo naquela família, ter comunhão com os presentes naquela casa. Eu imagino a cabeça dos serviçais carregando balde por balde, vasilha por vasilha de água, até preencher todos eles. E o texto é tão claro quando diz que entre cada um deles cabia cerca de 80 a 120 litros de água. Não eram pequenos. E eles foram carregando quase que 600 litros de água no balde, enchendo um tanque após o outro. E eles devem se perguntar o tempo inteiro, enquanto faziam aquilo: o que isso vai ajudar na falta de vinho? Porque o problema é falta de vinho. Eu pensei que aquele homem com quem nós falamos fosse colocar a mão no bolso, nos mandar ir até o comércio mais perto e comprar alguns tonéis de vinho, e comprar alguns barris de vinho. Eu pensei que aquele homem fosse um grande produtor de uma vinicultura que nos mandasse ir no seu depósito e trazer mais vinho para abastecer a festa. Eu pensei que aquele homem fosse alguém que de alguma maneira pudesse trazer para nós mais vinho de forma imediata, mas não.
Ele nos mandou pegar baldes, pegar canecas, pegar vasilhas de água e encher as vasilhas, encher os tanques, melhor dizendo, para que as pessoas possam se purificar. Mas o que isso tem a ver com vinhos? Muitas vezes, irmãos, a nossa lógica, a lógica de pensamento do ser humano, aquela que Deus nos dotou a possuir, não compreende o incompreensível, não compreende o eterno, não compreende o maravilhoso, não compreende o todo-poderoso, não compreende o agir de Deus, não compreende a maneira como Deus vai agir nas nossas vidas. No momento cantou sobre a história de 1 Reis 18, falando sobre o profeta Elias. Depois que vence os profetas de Baal, Elias recebe um recado da rainha de Jezabel, ameaçando a ele de morte, e ele então vai para o deserto. E o Senhor o alimenta, o Senhor manda pássaros com alimento para ele, e o Senhor o conduz até o momento de encontro com ele. E ele chega numa caverna, e a Bíblia diz que vem um vento, a Bíblia diz que vem alguns trovões e raios, e o Senhor não estava no vento, não estava nos trovões e raios, o Senhor estava numa brisa suave que se manifesta por último. Muitas vezes nós esperamos que Deus remova todos os problemas da nossa vida. Mas às vezes aquilo que Ele está disposto a fazer é totalmente diferente disso. É nos dar paciência para pular cada um dos obstáculos, para resolver cada um dos problemas. Muitas vezes a gente ora para que Deus remova pessoas da nossa socialização, do nosso quadro de amizade. Mas às vezes o Senhor está trabalhando no nosso coração para se relacionar com aquela pessoa de uma maneira diferente. Nós não controlamos o agir de Deus. É por isso que o profeta vai dizer: agindo Deus, quem impedirá? Não somos nós, é Deus. É Ele quem age, é Ele quem é maravilhoso e é Ele quem faz aquilo que lhe apraz. Os serventes não estavam entendendo, mas eles estavam ali sendo agentes de Deus para uma grande transformação, não só naquela festa, mas na vida de todos ali naquela festa. Pois eles estavam trabalhando na multiplicação de vinho e do melhor vinho do mundo, vinho feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E essa é mais uma lição, porque Jesus transforma o ordinário em extraordinário. Jesus transforma o ordinário em extraordinário. Jesus transformou água em vinho. Irmãos, o milagre não foi apenas para suprir a falta. O milagre não foi apenas para estancar a escassez. O milagre foi fazer algo se transformar em outra coisa. O milagre foi literalmente fazer algo ser melhor do que aquele que já existia. A palavra do mestre de sala de cerimônia, daquele que estava a conduzir toda a festa, depois de experimentar, trazido pelos serviçais, a água que tinha sido transformada em vinho, foi: este é o melhor vinho que eu já bebi. E o noivo, sem saber do que, recebe um parabéns espetacular, que diz: olha, todos os noivos até agora servem o melhor vinho primeiro. E depois que os convidados já estão mais para lá do que para cá, eles oferecem o vinho mais fraco. Você agiu diferente. Você está deixando o melhor vinho para o final. O noivo não tinha consciência nenhuma daquilo, mas o Senhor, que havia transformado aquele momento, aquele vinho, sabia. Jesus pode transformar relacionamentos desgastados em relacionamentos maravilhosos, rotinas vazias em rotinas cheias, feridas emocionais em curas e testemunhos para a glória do Senhor. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diz: olha, meu relacionamento é muito comum, está como a água. Mas Jesus pode fazê-lo ainda melhor, muito melhor, para a glória dele mesmo. O texto termina dizendo que
Aquele sinal foi o primeiro que Jesus realizou. E Jesus realizou não apenas para que a festa não terminasse, mas no versículo 11 é dito que Jesus assim realizou aquele sinal para que a sua glória fosse manifestada, e a sua glória sendo manifestada fez com que os discípulos crescem nele. Irmãos, Jesus fortalece os vínculos familiares, Jesus transforma as vidas, Jesus muda corações, para que nós possamos crer que Ele é Deus. Para que nós possamos crer que Ele continua atuando. O milagre não apenas resolve problemas, o milagre manifesta a poderosa mão e intercessão do Senhor nas nossas vidas. Todo milagre é muito mais sobre Jesus e Deus do que sobre a pessoa que é alvo do milagre. Às vezes nós nos perdemos e ao testemunharmos nós enfatizamos as pessoas que estão testemunhando, mas não. Essas pessoas são apenas testemunhas. O ator principal dos seus testemunhos sempre será Jesus, o Espírito Santo, o nosso Deus. É para que creiamos nele, é para que não percamos a fé, é para que tenhamos esperança, é para que tenhamos vida, é para que saibamos que se a nossa realidade ainda não é a melhor, ela pode vir a ser a melhor realidade, a melhor vida do mundo. A minha casa, a sua casa, a nossa casa podem ser alvo do milagre e da transformação que só Deus pode operar. E assim nós seremos testemunhos vivos de um Deus que age com fé, de um Deus que age para que seu nome seja glorificado. Nós precisamos tirar aqui algumas aplicações desse texto. A primeira delas, irmãos, é que Jesus se importa com famílias. Jesus se importa com famílias. Amém? Em todo o seu ministério, em todas as suas ações, depois de ser batizado por João Batista, depois de passar por 40 dias sendo tentado e provado em meio ao deserto, Jesus teve inúmeros momentos ou chances para realizar o seu primeiro milagre, para realizar o seu primeiro sinal. Mas Jesus guarda este momento especial e o realiza no seio de uma família que estava começando naquela cerimônia de casamento em Caná da Galileia. Se Jesus faz isso é porque ele diz: eu me importo com a família, eu me importo com as casas, eu me importo com vocês, eu me importo com os casamentos, eu me importo com as vidas, eu me importo com aquilo que o meu Pai estabeleceu, que o meu Pai criou. Não permita que o diabo, que as mentiras de Satanás encham o seu coração, encham a sua mente e façam te pensar que família é só uma coisa sem importância e sem valor. Que façam te pensar que relacionamentos é algo que apenas pode ser estabelecido e desmanchado a bel prazer. Não. São coisas com extremo valor para Deus, e por isso o Senhor realiza o seu primeiro sinal em meio a uma família. Em segundo lugar, nós precisamos entender que Jesus usa talhas, e essas talhas, como eu disse, eram tanques que eram colocados águas para que as pessoas pudessem se purificar, lavar os seus pés e lavar as suas mãos. Mas vejam como Jesus, ele faz isso de uma maneira diferente. Ele usa os tanques, ele usa as talhas com as águas que ali estavam para transformar aquela água em vinho e para fazer um outro tipo de simbolismo. Porque enquanto aquela tanque estava cheio apenas com água, ele purificava a parte de fora do nosso corpo, a mão, os pés, o banho, com quem pudesse se tomar com aquela água. Mas uma vez transformado em vinho, na nova aliança, significa o sangue de Cristo, que consequentemente significa o lavar interior das nossas vidas, o lavar das nossas vidas interior pelo sangue do Cordeiro perfeito, que nos purifica, que nos faz mais brancos do que a neve, e faz com que o nosso coração escuro e enegrecido pelo pecado se torne alvo, se torne claro e se torne digno de um Deus que é santo, santo, santo. Precisamos entender que essa transformação não tem a ver apenas com o vinho do casamento que estava a acabar, mas com um simbolismo muito grande daquele que seria um dia o símbolo do sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Uma terceira aplicação desse texto, irmãos, é que Jesus, como eu disse, produziu o melhor vinho através da água. Irmão, se pegarmos e compararmos, as moléculas de água são diferentes das moléculas de vinho. O gosto
da água é diferente do gosto do vinho. O cheiro da água é diferente do cheiro do vinho. A cor da água é diferente da cor do vinho. Não há nada parecido, não há nada semelhante, não há nenhuma similaridade. Mas Jesus deu sabor àquilo que não tinha sabor. Jesus deu cor àquilo que não tinha cor. Jesus deu cheiro àquilo que não tinha cheiro. Jesus deu aparência e transformação total àquilo que não tinha nenhuma aparência e nenhuma transformação. Isso significa que não há nada que Jesus não possa mudar. Isso significa que não há coração que Deus não possa transformar. Isso significa que não há caráter que Deus não possa converter. Isso significa que não há comportamento que Deus não possa mudar. Isso significa que não há pecado que Deus não possa fazer cessar. E isso significa que não há nada que possa impedir o agir de Deus quando nós convidamos Deus para agir no nosso coração e na nossa vida. Amém? É tão tal que até hoje a gente usa a expressão fulano de tal mudou do quê? Da água para o vinho, simbolizando a transformação total e completa de alguém. Esse mesmo Jesus que habitava e estava ali presente em Caná da Galileia está aqui hoje e pode transformar e mudar a sua vida de uma vez por todas. Para que você também tenha um testemunho da água para o vinho. Para que você também tenha uma vida transformada da água para o vinho. O mesmo Espírito que agiu na transformação daquela água em vinho, continua a agir hoje na vida desta igreja. O Espírito Santo de Deus. Não feche os seus ouvidos, não feche os seus olhos, não feche o seu coração. Quando o Espírito Santo bater a porta da sua vida, abra, deixe Jesus entrar e experimente a transformação que Ele e somente Ele pode operar no teu coração. Precisamos entender que Jesus se mostra aos seus discípulos e revela a glória de Deus, o que estava por vir. Ele começa a mostrar a lei. Ao realizar esse primeiro sinal, Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, não há nada que eu não possa fazer. Não há nada que eu não possa fazer. Uma festa que traria vergonha, que traria sinal de escassez, que traria sinal de dificuldade para aquela família, para o noivo e para todos os mais que eram responsáveis por prover as coisas daquela festa, Jesus transforma na maior e na melhor festa de toda aquela região. A sua família, talvez para você, tenha sido esse símbolo até agora, de algo que não é tão bom quanto você queria, de algo que não é perfeito como você imaginou que fosse, de algo que não ainda alcançou as expectativas com a qual você a constituiu. Mas saiba que se você convidar Jesus para a tua casa, convidar Jesus para o teu coração, Ele transforma, Ele restaura, Ele cura e Ele faz com que a sua família seja a melhor família do mundo, com a presença de Jesus. Amados, o vinho novo é melhor do que o vinho velho. Nós não podemos ser purificados pelo vinho velho. Nós não podemos ser transformados pelo vinho velho. Nós não podemos salvar a nós por nossas próprias obras. Aqueles serviçais não podiam fazer nada, provavelmente em um lugar isolado, onde estava sendo feito aquele casamento, eles não tinham mais recursos, eles não tinham mais como. Maria, ao perceber aquilo, leva para Jesus, apresenta os serviçais a Jesus, e eles, sem ter o que fazer, começam a interceder ali também, e nada podia ser feito a não ser a ação de Deus. Nem mesmo os fariseus com suas obras, nem mesmo os religiosos com as suas obras, os saduceus com as suas lideranças, nem ninguém pode salvar a si mesmo. Todos precisamos nos submeter a Jesus, todos precisamos ouvir a voz que vem de Jesus, todos precisamos ouvir o comando que vem de Jesus, todos precisamos obedecer aquilo que Jesus diz. Para que aí sim possamos experimentar a novidade de vida que só o Senhor tem para nós. Mais para frente, depois no seu ministério, no seu evangelho, Jesus diz: olha, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. E o que ele está dizendo é: não se pode viver a nova vida com o jeito, com o pensamento, com as ideias de criatura antiga. É preciso tudo se fazer novo.
É preciso deixar as coisas para trás. É preciso experimentar a novidade de vida que é vivida não por meritocracia, mas que é vivida por graça, que é vivida por misericórdia, que é vivida por perdão, por libertação, por saber que nós não estamos presos nas amarras do pecado, por saber que nós já não estamos mais sujeitos à nossa própria vontade, por saber que o nosso coração já não é mais alguém sem dono, sem controle, que faz o que quer, que faz o que pensa e que machuca tudo e todos pela frente. Não. A nossa vontade, o nosso coração e a nossa vida está sujeita a um Senhor. E sujeita por amor a este Senhor. Porque esse Senhor nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E o nosso amor é em resposta ao amor dele. Não fiquemos amarrados às coisas velhas, não fiquemos presos às coisas antigas, mas submetamos a nossa vida ao amor e à palavra de Deus, porque o vinho que Jesus nos dá é o melhor vinho do mundo. Aquela festa que estava fadada à tristeza, aquele casamento que começaria com uma mácula, com uma mancha, aquela união familiar que poderia ter, a partir dali, um momento trágico, recebe do Senhor a transformação, a alegria e a salvação que só Ele pode operar. Amados, eu sei que cada um de nós tem áreas na vida em que precisamos ser transformados por Jesus, em que precisamos restituir a alegria de Jesus, em que precisamos restituir aquilo que só Jesus pode fazer por meio da cura, por meio da transformação. Eu sei que na sua família existem pessoas que necessitam disso. E o meu rogo agora é para que nós possamos ouvir a voz de Jesus. Possamos abrir o coração para Jesus. Possamos clamar e apresentar essas pessoas a Jesus. Para que nós e essas pessoas possamos, assim como os serviçais, fazer tudo o que Ele nos disser. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra lida, pela Tua palavra, ó Deus, pregada, pela Tua palavra, ó Deus, cantada e pelas diversas maneiras como o Senhor, ó Deus, usou a cada um de nós aqui nessa noite para manifestar, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade às nossas vidas. Pai, eu sei, ó Deus, que nesta casa, ó Deus, corações que podem não estar experimentando a alegria que só o Senhor pode dar. Que de alguma maneira, Deus, ainda possa estar preso ou buscando por conta própria esta alegria, buscando por conta própria, ó Deus, a manutenção da sua vida, dos seus relacionamentos ou a solução para os seus problemas familiares. Pai, sabemos que só no Senhor, que só com a Tua presença, com o Teu auxílio e a Tua ação, ó Deus, eficaz nas nossas vidas, é que, ó Deus, vivemos para a Tua glória. É que, ó Deus, seremos transformados e experimentaremos o melhor que o Senhor tem para nós. Nós queremos isso, Pai. Não queremos menos do que isso, porque já abrimos o nosso coração para Ti, porque já convidamos o Senhor para adentrar na nossa vida, para sondar, ó Deus, o nosso coração e para mudar, ó Deus, o que se fizer necessário, para que, ó Deus, nós possamos abandonar as coisas velhas, possamos abandonar aquilo que não tem mais sentido, possamos, ó Deus, esquecer daquilo, ó Deus, que já não tem mais lugar, quando o nosso coração está no Teu altar. Faz-nos, ó Deus, novos. Faz-nos, ó Deus, receber dessa alegria. Faz-nos, ó Deus, sermos transformados de glória em glória para o louvor do Teu nome. Pai, nós oramos pelos nossos familiares, que ainda não, ó Deus, Te convidaram a morar em suas vidas. Que ainda não se permitiram, ó Deus, abrir os seus corações para receber Cristo como Salvador de suas vidas. Abre-lhe os olhos, Pai. Abre-lhe os ouvidos, Pai. Faz-lhes abrir o coração.
Nós cremos que a fé, enquanto um dom de Deus, é algo pelo qual devemos orar para que eles tenham, para que eles recebam e para que uma vez, ó Deus, recebendo, possam crer de todo o coração as suas vidas, sabendo que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode transformar e salvar cada um de nós. Pai, abençoe o nosso povo, abençoe aquelas famílias, ó Deus, para que possamos experimentar ao longo desses dias, desse mês e do tempo que temos, ó Deus, verdadeiras transformações que sejam da água para o vinho, que reflitam, ó Deus, o que o Senhor faz em nós, o que o Senhor é em nós e a Tua presença dentro de nós. Seja com esta igreja, seja com nossa casa, seja, ó Deus, com nossas vidas. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém e amém. A igreja continue orando. Eu te convido a prestar atenção nas minhas palavras, naquilo que foi cantado, naquilo que foi orado e pregado aqui nessa noite. Tudo o que fizemos foi para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Mas em especial nessa hora, o convite é para que você possa crer como nós cremos, possa viver como nós vivemos e possa receber Jesus como um dia nós recebemos, para que Ele transforme a sua vida, para que Ele transforme o seu coração, mas para que Ele também traga salvação à sua alma, à sua casa. Se esse é o seu desejo, você pode levantar uma de suas mãos. Eu quero orar com você. Quero dizer, seja bem-vindo à família de Deus, bem-vinda à família de Deus. Essa igreja ora por você, essa igreja intercede por você. O Senhor se doou naquela cruz por você. O Senhor está disposto a transformar a tua casa, ao teu coração e a tua vida por completo. Se você nesse momento prefere ficar reservado e conversar conosco ao final deste culto, não tem problema. Nós vamos conversar com você e vamos dizer também, seja bem-vindo à família de Deus. Só não prolongue essa decisão, porque o Senhor está aqui, apto a salvar, batendo a porta do seu coração. Basta apenas você abrir, dizer sim para Jesus, dizer sim, eu quero esse Senhor na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor por este culto, celebrando ao Senhor, lembrando, irmão, sempre de interceder. Nós temos alguns irmãos acometidos de enfermidades, as enfermidades temporais, viroses e tudo mais. O irmão Eliseu é um deles, estive com ele hoje à tarde em ligação de vídeo, conversamos um pouco de tempo. Ele e Neemias ainda estavam um pouco febril, né? Outros irmãos também apresentaram esse cansaço, essa falta de ar, essas infecções respiratórias. Que a gente possa estar sempre orando e sempre intercedendo por nossos irmãos, para que a nossa família, a nossa casa esteja sempre cheia dos irmãos que amamos, para juntos celebrarmos a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecidos, ó Deus, por mais um culto que essa igreja pôde oferecer a Ti, ó Deus. Tudo o que fizemos aqui, ó Deus, foi para o louvor do Teu nome e da Tua glória. E, ó Deus, apesar de nós, das nossas imperfeições, ó Deus, do nosso pecado, ó Deus, que foram perdoados sim, mas que continuam, ó Deus, em nós, agindo muitas vezes, ó Deus, e nos impedindo de oferecer algo que é perfeito ao Senhor. Nós pedimos. Recebe, ó Deus, este culto no Teu nome. Recebe, ó Deus, por meio do Santo Espírito, a nossa adoração, pois nós cremos, ó Deus, que ela foi feita em espírito e em verdade. Que o Senhor abençoe essa igreja, que continuemos a Te adorar, ó Deus, porque a adoração, ó Deus, é independente do lugar onde estamos. É em casa, é no trabalho, é nos nossos relacionamentos, é na nossa família, é onde quer que o Senhor nos permita chegar. Que o Senhor nos conduza em paz e segurança, que o Senhor nos proteja, que o Senhor continue provendo sobre as nossas vidas e derramando cura, ó Deus, sobre os nossos irmãos que se encontram enfermos, debilitados, ó Deus, que eles possam ser alcançados pelo Senhor, pelo Santo Espírito do Senhor e possam, ó Deus, experimentar a transformação que só o Senhor pode trazer às nossas vidas. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus e que a graça maravilhosa do Santo Espírito, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam com todos, por onde quer que forem, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente e vamos também poder conversar com o irmão, nos despedirmos em paz e segurança.